E aí, Xandre, firmeza? Vamos começar agora um assunto que a gente vai chegar lá no final, falando sobre colisões. E aí, olha só o que a gente precisa saber para falar sobre uma colisão. Geralmente, quando eu falo de um movimento de um carro, um movimento de uma Scania, de uma moto, sei lá o quê, eu estou olhando para um único corpo. Se eu coloco lá as formulinhas do Move, as minhas formulinhas do Torricelli, a formulinha do Mu, do movimento circular uniforme, eu estou descrevendo o movimento de um único corpo. Se eu uso as leis de Newton, eu estou descrevendo o quê? Como que eu estou dizendo como começa o movimento de um único corpo. Então eu boto uma força no meu carrinho ali e aí aquele carrinho ele vai ter uma massa, ele vai ter uma aceleração, mas eu estou falando de um único corpo. A partir do momento que a gente começa a pensar em estudar as colisões, a gente vai ver a interação entre dois ou mais corpos. Pode ser uma bola e o chão, mas eu estou considerando o chão como sendo um corpo. E o que muda, teacher? Fala para nós o que vai mudar. O que vai mudar é o seguinte: quando eu estou descrevendo o movimento de um único corpo, basta eu dizer que ele tem 100 km por hora, 80 km por hora. Mas quando eu vou falar da colisão entre corpos, se eu falar que ele tem 80 e 100 km por hora, não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a massa desse corpo. Se você pegar uma bola de tênis e essa bola de tênis cair no seu pé a 10 metros por segundo, você vai falar, de boa, chuta ela de volta, cara. Caiu, já dou-lhe uma bica já. Agora, e se for uma bola de boliche? Eita, aí não, aí vai doer, porque você está imaginando o quê? A interação, que é o produto da massa e da velocidade. Mas se eu falar para você agora, ó, essa bola de boliche vai cair no seu pé a 2 metros por segundo, e a bolinha de tênis vai bater no seu pé a 50 metros por segundo. Aí você já vai ficar confusão, meio confuso, tipo, pô, um tem massa, mas tá devagar. O outro não tem muita massa, só que tá muito rápido. E agora, qual que vai doer mais o seu pé? É aí que entra a quantidade de movimento ou momento linear. Primeiro, quantidade de movimento é o que aparece em quase todos os materiais. Só que a hora que você vai fazer o bendito do vestibular, o que eles mais usam, principalmente o Unesp, é essa palavrinha aqui, momento linear. Então grava isso aí nesses globos seu aí, que momento linear e quantidade de movimento é pra gente a mesma coisa aqui. Show de bola, show de bola. Então a gente já conversou sobre o seguinte, eu não vou falar mais só da massa nem só da velocidade. Eu vou falar do produto deles. Então a quantidade de movimento simplesmente vai ser massa vezes a velocidade. Só que eu tenho que levar em consideração que se a velocidade é um vetor, a minha quantidade de movimento também é um vetor. Se eu não tivesse desenhado essa setinha aí em cima, ia estar muito fácil. Eu ia pegar 2 quilos a 20 metros por segundo e acabou o exercício. Mas a hora que eu desenhei essa setinha, pode crer que o bagulho medonhou. Por que medonhou, Tite? Por causa do seguinte, ó, a massa ela vai ser em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, então a unidade da quantidade de movimento é quilogramas vezes metro por segundo. Se eu não tivesse falado que isso é um vetor, como que seria o exercício? 200 gramas, transforma para quilograma. Lembra? 3 casinhas para a esquerda. A 72 km por hora, transforma para metros por segundo. Lembra? Divide por 3,6. Multiplica os dois e acabou. Isso seria um exercício aí de primeiro ano de ensino médio. Agora, quando eu coloco essas setinhas aí em cima, a coisa fica mais embaçada. Por quê? Porque agora eu estou falando de um vetor. Se eu estou falando de um vetor, eu tenho que saber a direção e o sentido da velocidade para dizer qual que é a direção e o sentido da quantidade de movimento. Então, da mesma forma que a velocidade ela muda de sentido, a quantidade de movimento também vai mudar de sentido. Mas se é um vetor, eu preciso desenhar essa mudança. Porque a partir do momento que eu desenho as coisas, outras vão aparecer. Louco, né? Quer ver? Vem comigo aqui, vem comigo. Deixa eu mostrar um negocinho para vocês. Eu posso ter um corpo que tem uma velocidade 10 e passar para 15. Nesse caso, ele acelerou. Mas se eu falo que ele tem um vetor velocidade 3 que passou para um vetor velocidade 4, eita, complica. Por que complica? Porque se ele for assim, ó, 3 e 4, manja, se ele passa de 3 para 4, não vou colocar unidade não, só o número, para facilitar a parada. De 3 para 4, ele varia 1. Show? Se ele tem 4 para cá e depois 3, eu posso dizer que ele variou menos 1, ele diminuiu 1. Só que como isso aqui é um vetor, pode ser que ele tenha 3 para cá
e depois 4 para cá. Nesse caso, a variação ela não é tão simples assim. Eu sei que você sabe fazer a conta. Você está olhando e está falando assim, Titi, como não é tão simples? Olha aqui, monstro. 3 e 4, a resposta é 5. Tudo bem, o valor da resposta é 5. Mas eu quero te mostrar uma outra coisa. A gente não está somando os vetores 3 e 4. Eu não estou somando o vetor 3 e 4. Eu estou procurando a diferença entre o vetor 3 e o 4. Titi, explica melhor que eu não estou entendendo nada. É o seguinte. Se eu for nadar no rio, eu tenho a minha velocidade e a velocidade da correnteza. Eu somo essas velocidades. Mas se eu sou uma única pessoa correndo numa quadra, eu tenho uma velocidade e depois outra, eu não somo essas velocidades. Se eu somasse, imagina assim, ó, eu ia correr a 10 metros por segundo, no outro dia 10, aí eu resolvo somar e eu corro 20. Tá doido? Tá louco, Evo? Se fosse assim, o Usain Bolt já ia estar mais rápido que a luz. Eu estou olhando aqui a diferença, a mudança. E quando a gente fala de mudança na quantidade de movimento, olha só o que acontece. Vou abrir outra página aqui para ficar mais bonitinho. Se eu tiver esse vetor aqui, 3, e depois esse vetor 4, e eu estiver procurando a diferença entre ele, ou seja, eu não estou procurando mais a quantidade de movimento, eu estou procurando a variação da quantidade de movimento, só que uma forma vetorial. Galera, aqui a gente já está entrando num assunto que não é mais de primeiro aninho. A não ser que seu professor, sua professora seja bem casca grossa, aí, nossa senhora. Mas, se tiver de leve, isso aqui já não é um assunto de primeiro ano. Mas é um assunto de vestibular, é um assunto de terceiro ano e curso. Então, vem lá, ó. O que seria um delta Q? Todo delta significa final menos inicial. Então, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O que significa isso aqui? Menos a quantidade de movimento inicial. Eu estou subtraindo um vetor. Isso significa que você vai fazer assim, ó. Somar o inverso. Manjou, manjou? Então, por exemplo, quando eu tenho R$5, e eu subtraio 2, 5 menos 2, 3. Agora vamos supor que eu vou somar R$5 e o inverso de R$2. O inverso de R$2 é menos R$2. Ué, vai dar 3 do mesmo jeito? Sim, vai dar 3 do mesmo jeito. Só que agora eu inverti o vetor. Então, pega essa, ó, somar o inverso. O que significa somar o inverso? Significa que eu vou fazer isso, ó, quantidade de movimento final, mais eu vou somar o vetor menos Q0. E por que isso vai ficar mais fácil, teacher? Isso vai ficar mais fácil por causa do seguinte. Então grava essa tela aí, somar o inverso. Como eu não estou usando papel aqui, eu estou usando meu papel virtual, eu fico virando a página toda hora, hein? Então vamos lá, eu vou colocar aqui. Esse cara é o 3, que é o inicial. Esse cara é o 4, que é o final. Aí eu vou somar o 3 e o 4 só com o inverso. O que seria eu fazer o inverso? Seria eu fazer assim. Se o 3 é vertical para cima, o inverso dele é 3 vertical para baixo. Manjou? Então aqui continua sendo 3 e aqui continua sendo o 4. Beleza? Só que eu falei sobre somar. Quando eu estou somando vetores, eu faço a regra do paralelogramo ou a regra do polígono, que é o cabecinha de um na bundinha do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o 4 aqui, e aí eu vou deslocar o 3 aqui assim, porque a soma ela é representada por isso, ó. Setinha, né, extremidade de um com a origem do outro. Quando eu tenho assim, isso não é soma, extremidade com extremidade não é soma. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu vou fazer o vetor resultante. E o vetor resultante, ele sai de onde começou e termina onde terminou. O vetor resultante ele vai fechar a figura. Então aqui nós vamos ter a variação da quantidade de movimento ΔQ. Show de bola? Show de bola. Mas, teacher, poderia fazer a partir desse? Sim, só que daí seria a regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? Quando eu tenho duas extremidades, eu faço uma caixinha aqui assim, faço uma caixinha copiando os vetores. E a minha resultante é a diagonal dessa caixinha.
que vai ser o vetor aqui, delta Q. Tranquilo, tranquilo, legal, legal. Então, isso é um negócio avançado. Cai no vestibular assim? Cai. Cai. Pode ser que ele coloque como? Bom, pode ser que ele coloque, não esses vetores do jeito que eu mostrei bonitinho, mas ele coloca um ângulo ali, ao invés de 90 graus, um ângulo de 30, um ângulo de 60, não vai mudar nada. Você vai desenhar o triângulo do mesmo jeito e game over. Tranquilo? Agora, segunda coisa que pode cair, uma segunda coisa que pode cair, é quando o objeto colide e retorna. Colide e retorna, Titi. Fala direito, vai. Beleza, vou falar quando o objeto bate e volta. Pronto. Bate e volta. Tipo, chutei a bola bateu na trave e voltou. Ah, a raquete, a bolinha veio, bati na raquete e ela voltou. Então ele bate e volta, tô tendo a ideia que ele bate e volta na mesma direção. Então vamos colocar aqui, ó. Mesma direção, one direction. Mas ó, mesma direção, Zigotinho, não significa que ele está indo e voltando, não. Mesma direção significa x e y. Ele vai e volta na horizontal, vai e volta na vertical. Bate e volta são sentidos opostos. Então, quando ele estiver aqui na mesma direção, olha só que interesting que vai acontecer. Desenhei minha raquete, aqui eu vou desenhar a bolinha vindo, aí eu vou bater com a bolinha e ela vai voltar. Então, essa é a velocidade inicial, fechou, fechou, e essa é a velocidade final. Para eu procurar a variação, o ΔQ, o que eu vou fazer? Eu vou somar o inverso. Então, o que é o ΔQ? O vetor ΔQ vai ser quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que aí, o que eu falei mesmo? What I told to you? Para você somar o inverso. Quando eu somar o inverso, olha só o que vai acontecer. Eu tenho o V0 para a direita, e eu tenho o VF para a esquerda. Eu estou representando o V e depois colocando Q. Para eu transformar V em Q, é só multiplicar a massa. Beleza? Multiplico a MV, eu chego no Q. Quando eu colocar esse inverso aqui, olha que lindo que vai acontecer. O inverso de V0 é esse, então está aqui, menos V0. E o VF é esse, VF. Aí você fala, ué, teacher, então quando eu faço o bate e volta, eu somo as quantidades de movimentos? Isso, é isso que está acontecendo. Quando você bate e volta, o que acontece é, você soma a quantidade de movimento. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar na outra página, toda vez que ele falar que o corpo bate e volta, o que você vai fazer é, na variação da quantidade de movimento, somar massa vezes a velocidade final, mais a massa vezes a velocidade inicial. Show de bola, show de bola. Sempre lembrando, na colisão, a gente pode perder ou não energia, mas é muito difícil ganhar energia. Então, se você jogar alguma coisa na parede, grandes chances do exercício falar que ele bate e volta com a mesma velocidade ou ele bate e volta com a velocidade um pouco menor. Mas se você tiver que fazer alguma conta assim, imaginar que ele bate na parede com 10 e volta com 15, cara, estranho. Porque ele chega com uma quantidade de energia na parede. Como que faz para surgir mais energia? A não ser que o exercício diga que teve uma explosão, que tinha uma mola com energia acumulada. Coisa, olha, muito difícil de acontecer. Eu não lembro disso ter acontecido. Firmeza? Então, esses são os casos em que pode aparecer a quantidade de movimento. Lembrando, exercício só de Q igual a MV, muito difícil. O que o exercício vai explorar de você? A colisão. E esses dois exemplos que eu dei. Então, guarda isso. Perguntar só a quantidade de movimento, olha, é raríssima. Eu sei que você falou assim, ia ser fácil, era só mandar MV. Ô, Zigotinho, a vida não é assim. Tranquilão, tranquilão? Valeu!